Olá, bom dia. O terrorismo volta a assustar Londres. Um carro atropelou ciclistas e bateu numa barreira de segurança ao lado do parlamento britânico no começo da manhã. A polícia prendeu o motorista. 2 vítimas estão no hospital, mas não correm risco de morrer. A região, que já sofreu outros atentados, está isolada. E você vai ver também que as mortes provocadas pela polícia de São Paulo batem recorde. De cada 4 casos, em 3 houve excesso dos policiais. As vítimas, na maioria, são homens negros de baixa escolaridade. Novos casos de feminicídio alertam para o problema que vem crescendo no país e já repercute na imprensa internacional. Especialistas afirmam que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas. A polícia do Rio faz uma operação para prender 6 pessoas acusadas de explorar a prostituição infantil na região metropolitana. O chefe da quadrilha é um ex-policial. Bandidos atacam um carro forte com tiros e explosivos numa das principais rodovias do interior de São Paulo e fogem com o dinheiro. 2 vigilantes ficaram feridos. A crise fecha mais de 200 mil lojas nos últimos 3 anos. O estado mais prejudicado foi o Rio. Pesquisadores apresentam uma nova explicação para a chegada da Zika ao Brasil. O vírus teria vindo do Haiti no fim de 2013. O Inter atropela o Fluminense no Maracanã numa noite inspirada dos atacantes uruguaios. O Colorado reassumiu o 3º lugar no Brasileirão. São esses os nossos destaques. Hoje é terça-feira, dia 14 de agosto. O Bom Dia Brasil está começando agora. Londres voltou a ser cenário de um atropelamento que assustou moradores e turistas na capital britânica agora de manhã. Um motorista jogou o carro contra ciclistas e foi preso logo em seguida. Vamos ver os detalhes, Ana? Até agora, já há informação de 2 pessoas feridas e a polícia já trata esse caso como terrorismo. O atropelamento foi às 7h37 da manhã, no horário de lá, ou seja, 3h37 da madrugada no horário aqui do Brasil, bem ao lado do Palácio de Westminster, onde ficam as 2 casas do Parlamento Britânico. Uma testemunha disse à rede BBC que o motorista dirigia pela rua Abingdon quando desviou e atropelou ciclistas ali perto da Praça do Parlamento. Depois ele retornou e atingiu as barreiras de segurança perto do estacionamento da Casa dos Lordes. Nesse local aqui é que ele foi preso. Vamos então direto para lá falar com a nossa correspondente Cecília Malan. Ela está perto do local do atropelamento. Oi, Cecília, o que a polícia já diz por aí? Quais são as informações que a gente já tem a mais? Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. A gente está do outro lado do Rio, o parlamento logo ali ao fundo. Dá para ver um pouco a abadia de Westminster atrás daquelas árvores. Um incidente aconteceu exatamente entre esses 2 prédios, possivelmente os 2 prédios mais protegidos, vigiados aqui do centro da capital britânica. A polícia confirmou agora há pouco que está tratando esse atropelamento como um incidente de terrorismo, o primeiro desde setembro do ano passado. O Comando Antiterrorismo já tinha assumido essa investigação. Isso é um protocolo padrão por aqui. Dá à polícia todos os recursos necessários para a investigação. Sabemos que o suspeito é um homem de 20 e muitos anos, mas a identidade dele ainda não foi revelada. Sabemos também que 3 pessoas foram tratadas no local, receberam primeiros socorros no local, 2 foram hospitalizadas. Esses são os números oficiais, mas muitas testemunhas falam em um número ainda maior de feridos. A primeira-ministra convocou uma reunião de emergência para logo mais. Ela também já se manifestou, disse que está pensando nas vítimas e agradeceu a resposta imediata e corajosa das equipes de emergência aqui de Londres. Outra informação é que, claro, o policiamento foi reforçado na capital britânica. Moradores e turistas vão ver um número maior de agentes patrulhando as ruas, as estações de metrô e até mesmo os vagões de trem. Falando em metrô, a estação mais próxima aqui do local, Westminster, foi fechada. A ponte de Westminster, logo aqui atrás de mim, também foi fechada ao trânsito. Lembrando que ano passado foi um ano muito difícil para os moradores aqui de Londres e de todo o Reino Unido. O país foi sacudido por uma onda violenta de ataques terroristas. O primeiro na ponte de Westminster, que eu acabei de mostrar para vocês. 4 pessoas morreram em março do ano passado. Depois teve a explosão na arena de Manchester, 22 vítimas em maio. Depois, no ataque na ponte de Londres, em junho, 8 vítimas das mais diferentes nacionalidades. Um ataque realmente que mexeu muito
com os moradores aqui da cidade. Finsbury Park, em junho, 1 morto. E em setembro do ano passado, uma bomba detonou dentro do metrô de Parsons Green. Ninguém morreu, mas 30 pessoas ficaram feridas. Foi um ano que entrou para a história e o incidente de hoje, infelizmente, traz à tona muitas memórias. Ana, Chico. Ok, Cecília, então a qualquer momento a gente volta com informações aí de Londres com você. Muito obrigado. E vamos falar agora de violência no Brasil. No interior de São Paulo, uma quadrilha explodiu um carro forte na região metropolitana de Ribeirão Preto. Ataque que aconteceu ontem à noite. 2 vigilantes ficaram feridos. Um carro forte partido ao meio. Pelo chão, pedaços de ferro, pneus e munição pesada que os bandidos usaram no assalto. O veículo tinha acabado de sair de Orlândia, a 350 quilômetros de São Paulo, e seguia em direção a Ribeirão Preto. No quilômetro 366 da rodovia Anhanguera, foi fechado por um dos carros usados pela quadrilha. O motorista do carro forte perdeu o controle e andou 50 metros sobre a grama. Só parou depois de arrancar a cerca de uma fazenda. A quadrilha abriu fogo e os 4 vigilantes foram obrigados a sair. 2 deles ficaram feridos. Em seguida, os bandidos colocaram os explosivos do carro forte. Aqui deste outro lado dá para ver melhor os estragos provocados. Os bandidos usaram uma grande quantidade de explosivos. Olha só o que sobrou da lateral do carro forte. O teto foi todo arrancado durante a explosão. Aqui na frente, os buracos feitos com tiros de fuzil. A quadrilha conseguiu fugir com todo o dinheiro. A polícia fez buscas pela região, mas até agora não prendeu ninguém. Os marginais, eles se utilizam de contenção. Para quê? Para que a polícia não chegue perto do local e tenha a possibilidade de combater. Então, os policiais que relataram aí no primeiro momento, eles estavam utilizando munição de 762 traçante, que ela se acende aí no trajeto do projétil, e eles estavam atirando para cima. E na cidade de São Paulo, a polícia conseguiu um vídeo feito pelo adolescente que morreu por causa de um celular momentos antes do assalto. A polícia está também atrás de outras imagens para tentar identificar esses bandidos, esses assassinos. A Ananda Apple tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Ananda. Se recuperando da cirurgia que sofreu na boca, onde a bala ficou alojada. Ela estava na última semana de gestação quando levou o tiro e o marido está foragido. Ele cumpre pena em regime aberto por tentativa de homicídio. A jovem de 20 anos estava grávida e sobreviveu depois de levar um tiro no rosto. Ela foi levada domingo para este hospital em Sobradinho, no Distrito Federal, onde o parto foi feito. O bebê está bem. A polícia investiga o caso como tentativa de feminicídio. A vítima ainda não foi ouvida porque continua internada aqui na maternidade do hospital junto com a criança. O pai, Hugo Santos, de 24 anos, está foragido e, de acordo com a polícia, ele cumpria a pena em regime aberto por tentativa de homicídio. Casos de feminicídio, quando uma mulher é assassinada pelo simples fato de ser mulher, aumentaram no Distrito Federal. De janeiro a julho deste ano foram 16 vítimas, contra 11 no mesmo período do ano passado. Só na semana passada houve mais 3 feminicídios em Brasília. Não é diferente no resto do país. No ano passado, 4.500 mulheres foram assassinadas em todo o Brasil. 1 em cada 4 vítimas de feminicídio. No fim de semana, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, uma mulher foi morta com golpes de facão e o principal suspeito é o namorado dela. Vizinhos que já tinham presenciado brigas do casal ouviram gritos de socorro no dia do crime. Em Macapá, no Amapá, uma cabo da Polícia Militar foi assassinada a tiros dentro de casa. E também neste caso, o namorado, um PM com quem ela morava há 2 anos, é o principal suspeito. Já em Votorantim, São Paulo, a polícia indiciou ontem Everton Júnior Soares, de 27 anos, pela morte de 4 mulheres entre 2014 e 2017. A investigação da polícia mostrou que nos 4 casos ele atraiu as mulheres para terrenos baldios e tentou manter relação sexual com elas. Não conseguiu e matou todas.
O aumento da violência contra mulheres no Brasil repercutiu na imprensa internacional. A rede americana ABC destacou que, apesar de o Brasil ter leis rígidas contra esse tipo de crime, os casos ainda são frequentes. O britânico Independent destaca crescimento do estupro e feminicídio. E o New York Times fez uma reportagem sobre a morte da advogada Tatiane Spitzner, de 29 anos, que caiu do 4º andar de um prédio em Guarapuava, no Paraná. O marido dela, Luiz Felipe Manweiler, aparece neste vídeo batendo na esposa dentro do elevador pouco antes da queda. Ele está preso e vai ser julgado por feminicídio. Este promotor de justiça diz que a Lei Maria da Penha é boa e que a punição aos criminosos também vem aumentando, mas não é suficiente para evitar novos casos. Ele lembra que a lei também prevê a necessidade de um trabalho preventivo e que, neste ponto, as autoridades estão falhando. Todos os estudos internacionais indicam que o feminicídio é um crime prevenível. É uma história que sinaliza que provavelmente vai acontecer um feminicídio. E é a obrigação do Estado intervir nos estágios preliminares dessa violência para evitar a sua ocorrência. Quando o Estado é omisso em evitar a ocorrência, ele acaba se tornando cúmplice da morte daquela mulher. No ano passado, 4.500 mulheres foram assassinadas em todo o país, uma em cada 4 vítimas de feminicídio. Ana, Chico. E é como disse o promotor, né, Juliana, tem que agir logo nos primeiros sinais na agressão verbal. Vizinhos também que escutem as agressões, brigas, podem denunciar. Pois é, se a vítima não denuncia, quando começa a escalada de violência, mas outros vizinhos, amigos percebem, é preciso que ajam, né? Porque senão, de certa maneira, acabam sendo cúmplices. Como no caso aí que a gente viu dessa mulher que foi jogada, ou caiu do 4º andar do prédio, né? É uma coisa terrível. Não é possível que ninguém tenha ouvido o barulho que ela fez na garagem. As pessoas têm que realmente começar a meter a colher nessas brigas, né, Juliana? Obrigada, viu? Até já. E o Gabinete de Intervenção na Segurança do Rio e o Ministério Público Estadual se manifestaram contra a proposta do ministro da Segurança Nacional, Raul Jungmann, de transferir para a Polícia Federal as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O assassinato completa hoje 5 meses, sem nenhum esclarecimento, né? A Anistia Internacional vai cobrar mais uma vez uma solução para o caso. O repórter Edivaldo Dondossola tem mais informações ao vivo para a gente. Bom dia, Edivaldo. Oi, Chico, Ana, bom dia para vocês e para todos. Para marcar essa data, hoje a Anistia Internacional vai entregar um ofício exigindo respostas às autoridades. Isso deve acontecer daqui a pouco, às 9 da manhã, na sede da Secretaria de Segurança do Estado. A Anistia Internacional teme que o caso Marielle seja abandonado durante o período eleitoral. Desde domingo, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, vem oferecendo o apoio da Polícia Federal nas investigações. Mas ontem, o Gabinete de Intervenção na Segurança do Rio e o Ministério Público Estadual divulgaram nota se manifestando contra a proposta. Marielle e Anderson foram assassinados no dia 14 de março. A vereadora levou 4 tiros na cabeça, o motorista 3 tiros nas costas. Até hoje, Chico e Ana, esse caso continua sem solução. 153 dias, né, Edivaldo, sem saber quem matou e quem mandou matar. Obrigado. E a Polícia Federal prendeu um dos traficantes mais procurados do Brasil. Ele foi encontrado em Mato Grosso do Sul. Jorge Luiz da Silva, o Bolão, de 57 anos, foi levado para a sede da Polícia Federal em Corumbá. Ele estava foragido havia 7 anos. O Bolão morava em Santa Cruz de la Sierra e usava documentos falsos. Ele pertence a uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas para a Europa. Bolão era o responsável pela logística da organização na fronteira. A prisão foi uma ação das polícias do Brasil e da Bolívia. Jorge estava condenado a 28 anos e, segundo a Polícia Federal, estava entre os 6 foragidos mais procurados do Brasil. Notícia que chegou agora há pouco, uma ponte desabou na Itália. O Rodrigo Alvarez tem as informações para a gente. Oi, Rodrigo. Bom dia, Ana Paula, Chico, bom dia para todos vocês aí no Brasil. Olha, o dia começou turbulento aqui na Europa, né? Além do carro que atropelou pessoas lá em Londres, essa ponte agora há pouco na região de Gênova, na Itália, noroeste da Itália. Por enquanto, a gente não tem notícia de vítimas, Ana Paula, Chico, mas a informação que a gente tem é de que as equipes de resgate estão, nesse momento, usando cães farejadores para tentar descobrir se há sobreviventes, vítimas, debaixo dos escombros da ponte. Portanto, a ponte que desabou agora há pouco
em Gênova, perto de Gênova, né, numa estrada que leva a Gênova, e a gente não tem informações ainda de vítimas, mas o cenário é de uma pequena tragédia, aparentemente, né? A ponte caiu no momento em que passavam carros ali embaixo. A ponte foi construída na década de 1960, tinha sido reformada 2 anos atrás, então a investigação certamente vai ter que passar por isso aí. Chico, Ana Paula, a gente volta com mais informações a qualquer momento. Ok, estamos aguardando. Obrigado, Rodrigo. E vamos falar do tempo agora. Tempo seco aumentou o número de queimadas e vem causando incêndios nas margens das rodovias pelo Brasil afora. Com visibilidade baixa, o risco de acidentes aumenta. Foram só alguns minutos. O capim e o matagal secos viraram essa imensa cortina cinzenta de fumaça. A sensação é de medo, né? De medo, risco, a família, principalmente quando a família está junto. Então, mas assim, você não tem muito o que fazer. Só em Goiás, os incêndios em vegetação aumentaram 13% este ano, na comparação com o mesmo período de 2017. Em todo o Brasil, já são 35 mil focos em 2018. Goiás é cortado por rodovias importantes, que fazem ligação com outras regiões do país. As pessoas têm que ter o cuidado de não arremessar toco de cigarro pela janela, evitar qualquer tipo de material que possa provocar um incêndio. Olha só, nós estamos a mais ou menos 500 metros de distância do posto da Polícia Rodoviária Estadual. E daqui não dá nem para enxergar mais o posto. É por isso que nessa época do ano, com tanta fumaça, é preciso dirigir com muito mais cautela. É quase impossível enxergar os carros, mesmo com os faróis ligados. Em situações assim, o mais aconselhável, segundo a Polícia Rodoviária, é parar o carro no acostamento, ligar o pisca-alerta, fechar os vidros. A inalação da fumaça pode provocar mal-estar. De repente você faz a curva e tem um fogo grande, muita fumaça, eu paro imediatamente, tento contactar a polícia e, se não for possível continuar, meia volta e volto para casa ou procuro outra alternativa de estrada. Nunca é aconselhável você entrar numa cortina de fumaça, porque você não sabe se tem um veículo, se já houve um acidente lá por dentro, se vem um veículo andando pela contramão, imediatamente acionar a Polícia Rodoviária ou o Corpo de Bombeiro. Vou falar com a Isabela Camargo sobre esse ar seco. Isabela, bom dia. Esse tempo seco continua no centro-oeste e também em outras áreas do país. Como é que está no mapa aí? Oi, Chico, bom dia para você. Ana, sim, o ar seco continua. É curioso a gente ver, né, que essa fumaça é consequência das queimadas, que acabam sendo consequência também do ar seco, mas a atitude do homem depende de cada um. É normal a gente ter o período de ar seco agora no inverno no centro-sul do país, onde tem essa grande área avermelhada aqui. Nós estamos no inverno e realmente no centro-oeste e no sudeste não costuma chover. Então, sabendo disso, a gente tem que tomar cuidados, inclusive redobrados, para que as queimadas não aconteçam. Outra consequência deste ar seco é a perda de calor que acaba acontecendo durante as noites e madrugadas, né? A gente tem uma amplitude térmica muito grande, ou o efeito cebola, como você preferir chamar. O que acontece é o seguinte, depois que o sol vai embora e as nuvens também, o calor que foi acumulado durante o dia vai embora também. O sol aquece a atmosfera. Quando ele vai embora, se não tiver um cobertorzinho de nuvens aqui para reter o calor do dia, aí nós teremos uma noite ou uma madrugada bem gelada, que foi o que aconteceu em Goiânia. O pessoal acordou com mínima de 12, mas a máxima vai chegar aos 34, ou seja, a amplitude térmica é esta diferença aqui entre a mínima e a máxima. Outra capital que nos chamou a atenção foi Curitiba. O pessoal acordou com uma temperatura, uma sensação de gelo com 7 graus, mas depois vai subir para 25. Belo Horizonte, Campo Grande, a amplitude térmica foi de 16 graus. E aí a gente olha, então, no geral, o que acontece? Por mais que na sua cidade, a sua cidade tenha amanhecido mais gelada, assim que o sol fica bem forte, veja, a gente tem elevação das temperaturas do Rio Grande do Sul até o Amapá. Hoje, Cuiabá, eu chamo aqui a atenção, com seus 40 graus, pela primeira vez aí nos últimos dias, acaba batendo os 37 de Palmas. Temos 28 para João Pessoa, 34 Belém, 31 Brasília. E no Rio de Janeiro, Chico e Ana, 29 graus. Tanto aí no Rio como aqui em São Paulo, a gente vai ter uma diferença de cerca de 6 graus a mais do que tivemos nesta segunda-feira. Então, vai fazer um calorzinho
uma sensação de mais calor. Já dando uma esquentada, né, Isabela? Agora, como estamos falando de ar seco, vamos falar agora de chuva. Onde que deve chover hoje? Vamos falar sim, Ana, até porque as áreas são tão pequenas.